dois fios condutores retos, idênticos, longos e muito finos. São fixos, isolados um do outro e dispostos perpendicularmente entre si no plano da figura. Aqui, antes de continuar a leitura, vamos destacar algumas coisas importantes. Quando ele fala dispostos perpendicularmente entre si, uma coisa que a gente vai verificar aí no magnetismo, no eletromagnetismo, é que a geometria é importante, os ângulos dos movimentos são importantes, os ângulos entre os fios são importantes. Então, declarações como essa sempre vão aparecer nas questões. Outra coisa, ele fez questão de dizer que os fios são condutores, mas são isolados um do outro. Então isso é uma situação importante, para que a gente não imagine que na figura que já aparece aqui, nesse ponto seja um nó em que vai ter divisão de corrente. Isso não acontece. Aquela corrente que ele mostra aqui, ó, ela vai passar direto nesse fio que aparece na vertical, assim como essa corrente que ele mostra na horizontal vai passar direto de forma independente no fio da horizontal. Tudo bem? Eu já vou tirar esses tracinhos que eu fiz aqui, já cumpri o propósito deles, vamos deixar a figura limpinha que eu sequer terminei de ler o enunciado. Continuando. Por eles percorrem correntes elétricas constantes e iguais a I, nos sentidos indicados pelas setas. E aí vamos chamar a atenção para isso aqui também, ó. Correntes elétricas constantes. Ele pode fazer uma questão em determinado momento em que a corrente elétrica seja variável. E tudo em eletromagnetismo vai depender da intensidade da corrente. Então isso é necessário que se tenha atenção. Outra, o fato dele ter dito, são duas correntes, elas são iguais entre si. Isso é importante. Se tiver duas correntes, 3 ou 4 ou 5, enfim, uma questão de comparação de um ou mais fenômenos, um ou mais objetos, um ou mais grandezas, quanto maior o número de igualdades, menos trabalhos para a gente. E outra, quando ele fala nos sentidos indicados pelas setas. A corrente elétrica representa o movimento ordenado de partículas elementares. Então, esse movimento ordenado tem um sentido em que ele ocorre. E esse sentido é determinante para questões de campo magnético, por exemplo. Então, é importante que, nesse momento, a gente olhe para a figura e já fique ciente dos sentidos a que ele fez referência. A corrente que aparece na vertical, o sentido dela é para baixo. Olha a indicação da seta. Enquanto que na corrente que aparece na horizontal, ela se movimenta para a direita. Olha a indicação da seta, ok? E isso é determinante. Significa dizer que se os sentidos fossem diferentes, a questão poderia ter uma outra resposta. Finalizando a leitura do texto, ele diz: desprezando-se a distância entre os fios no ponto de cruzamento, é correto afirmar que o campo magnético é nulo em pontos equidistantes dos dois fios em quais quadrantes? Bom, vamos ter muita atenção ao texto aqui para a gente ter certeza do que é que ele está pedindo. Falou o campo magnético. A gente começou essa aula lembrando que se uma carga elétrica movimenta no espaço, ela gera um campo magnético. E eu disse agora há pouco que uma corrente elétrica é uma corrente de cargas elétricas em movimento. Significa então dizer que cada uma dessas correntes produz um campo magnético ao redor de si. Então nós temos dois fios, duas correntes, dois campos. Esses campos preenchem todo o espaço que aparece na figura, que por uma questão de organização, ele nomeou como 4 quadrantes, até para fazer referência a uma estrutura que a gente conhece da trigonometria, por exemplo, do ciclo trigonométrico. Lendo aqui, ó, a partir da posição 1, no sentido anti-horário, quadrante 2, 3 e 4, ok? E aí então ele pede, o campo magnético é nulo. Ou seja, se nós temos dois campos magnéticos na região e os campos são grandezas vetoriais, significa dizer que nós vamos ter, então, soma vetorial de dois campos em cada uma das regiões. A questão é, em quais dessas regiões a resultante será nula? E aí, dos 4 quadrantes que aparecem aí, ele já me garante, se você olhar para as alternativas, que em 2 deles o campo magnético resultante vai ser nulo. Em 2 dos 4. Deve ter a ver com a simetria da figura, confere? No final das contas, ele fala em pontos equidistantes dos dois fios. Aqui é uma situação importante. Quando a gente fala do campo magnético gerado por uma corrente elétrica, é importante lembrar que o campo ele enfraquece de acordo com a distância à fonte do campo. Nesse caso,
próximo ao fio, que é a fonte do campo magnético, o campo magnético é forte. À medida que você se afasta dessa fonte de campo magnético, ou seja, à medida que você se afasta do fio, o campo magnético vai se tornando cada vez mais fraco. Existe uma relação de proporção inversa aí. O que acontece? É importante então que ele diga que você marca um ponto que seja equidistante dos dois fios. O que ele está querendo dizer com isso? Se a distância de um determinado ponto, vamos fazer isso aqui, eu vou escolher o quadrante 2 por uma questão arbitrária, ok? Se você escolhe um ponto, por exemplo, esse que eu estou indicando aqui, ó, nitidamente ele está mais próximo do fio horizontal do que do fio vertical. O que acontece? Eu não vou poder então dizer que os campos gerados pelos dois fios nesse ponto têm valores iguais. Porque a distâncias diferentes eu tenho diferentes intensidades do campo. Repara a simetria da figura. Ele diz que os fios são retos. Ele fala que as duas correntes têm intensidades iguais. Se a corrente produz o campo magnético, se depender do valor da corrente, os campos magnéticos têm valores iguais. Mas se a intensidade do campo magnético não depende só do valor da corrente, também da distância, é importante que ele diga pontos equidistantes, porque então agora pensa comigo, vou tirar esse pontinho daqui para manter a figura sempre mais limpa possível e vou escolher um outro ponto aqui, ó, em cima da bissetriz. Tu entende quando eu falo bissetriz? Ele disse que os ângulos, os fios, são retos e perpendiculares entre si. Convenhamos, isso aqui está parecendo um sistema de eixo cartesiano, como diz na geometria. O eixo horizontal x das abscissas, o eixo vertical y das ordenadas. Então, o ângulo entre esses fios é de 90 graus. Então, a bissetriz está a 45 graus de cada um dos fios. Então, na hora que eu marco um ponto aqui, você há de concordar comigo que a distância dele do fio horizontal com certeza é igual à distância do fio vertical. E aí então agora vejamos, na hora em que eu olho para esse ponto e encontro nele o campo magnético produzido pela corrente vertical e também o campo magnético gerado pela corrente horizontal, se as correntes têm intensidades iguais e as distâncias também são iguais, por que eu não posso afirmar então que as intensidades dos campos também serão? Agora o questionamento passa a ser só com relação aos sentidos dos campos, para eu saber se eu vou somar, subtrair, fazer Pitágoras, enfim, todo aquele barato das somas vetoriais que a gente aprende lá no começo das aulas de física. E aí então, vamos a partir dessa figura, tá? Agora vamos só abrir aqui uma tela em branco, para a gente trabalhar individualmente e partir para a resolução. Vou colocar aqui inicialmente o fio que aparece na vertical, com a corrente que foi indicada vertical para baixo na posição da figura e com intensidade I. Agora me acompanha aqui na tela um pouquinho. Tu lembra como é que a gente faz para encontrar de maneira prática e fácil e visual, sinestésica até, a direção e o sentido do campo magnético ao redor de um fio? É aquela história da regra da mão direita envolvente. Então, mão direita envolvente, que envolve o quê? Que envolve o fio. Lembrando que a mão começa espalmada porque o dedão aponta exatamente o quê? O sentido da corrente. Então, mão direita espalmada, com o campo, com a corrente elétrica sendo apontada pelo dedão, envolvente, que você envolve o fio, porque a simetria do campo magnético ao redor do fio. Toda a região do espaço ao redor do fio é preenchida pelo campo magnético. Então, na hora de representá-lo graficamente, ele aparece como circunferências concêntricas com o fio, irradiando a partir do fio. Então, na hora que você diz mão direita envolve o fio com o dedão apontando o sentido da corrente, os dedinhos apontam o sentido do campo. Então, em relação a você que está me assistindo aí, imagina que eu tivesse, então, uma corrente, como é o que acontece aqui, apontando para baixo, na posição que está na figura. Então, olha só, mão direita erguida, o dedão apontando para baixo, porque o dedão aponta o sentido da corrente, e envolve o fio com a mão. Aí vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui, para fazer uma simulação, que a caneta faz o papel do fio. Então, na hora que eu envolvo o fio com a mão, olha o que acontece com os meus dedos, ó. Eles saem desse lado do fio e aparecem do outro lado. Eles saem de um lado e entram do outro.
Você lembra como é que a gente representa um vetor que está saindo do papel ou entrando no papel? Para ti aí, no caso, é saindo da tela ou entrando na tela. Imagina que o vetor, que representa a corrente elétrica, é uma flecha. Então a flecha tem a ponta da flecha e tem as peninhas da flecha, né, para dar estabilidade. Então imagina que eu atiro uma flecha para você. Então a flecha está saindo da tela. O que é que você está vendo? A ponta da flecha. Então se você quer representar um vetor que está saindo do papel, você vai desenhar apenas um pontinho. Agora imagine que você disparou uma flecha para mim. Então o que é que você vai ver? Se você dispara a flecha, você vai ver a parte de trás da flecha, você vai ver as peninhas. Então no papel a gente representa como um X. Daí vamos voltar para a nossa figura então e ver como é que isso fica no papel. O que acontece? Na hora que eu vou representar então o campo magnético gerado pela corrente elétrica, nesse caso descendente, na posição em que nós colocamos a mão direita envolvente, os dedos entram do lado esquerdo do fio e saem do lado direito do fio. Entrando no papel, eu vejo as peninhas da flecha. Saindo do papel, eu vejo as pontinhas da flecha, ok? A mesma coisa, o mesmo raciocínio, a gente utiliza para o fio que aparece na horizontal. O fio que aparece na horizontal tem uma corrente elétrica apontando para a direita. Eu vou desenhar de outra cor para a questão poder ficar bem destacada, a figura poder ficar bem compreensível. Agora me acompanha aqui de novo. Mais uma vez, mão direita com o dedão esticado e ele vai apontar para onde aponta a corrente, e agora a corrente aponta para a tua direita. Quando você olha para a questão, o papel onde está representada a corrente é uma seta apontando para a direita. Então o que você faz? Olha para o papel com a mão direita, o dedão esticado para a direita, envolve o fio. Então vamos de novo aqui fazer a simulação. A caneta representando o fio, o dedão apontando para a direita porque a corrente está para lá, porque eu vi na figura da prova, e eu preciso envolver o fio com a mão direita. Olha o que é envolver o fio. Os dedos saem por um lado e entram pelo outro. Então na hora que os dedos saem, é a ponta da flecha. Na hora que os dedos entram, são as peninhas da flecha. Vamos colocar isso na nossa figura? De novo para o papel. Acompanhe aqui. Na hora que você envolve, então, com a mão direita, os dedos entram na parte de baixo do fio e saem na parte de cima do fio. Entram por baixo do fio, saem por cima do fio. Agora, não tira o olho dessa figura. Me escuta, mas não tira o olho da figura. Repara o que nós temos aí. Você não tem como resolver se a regra prática para encontrar o campo magnético gerado por uma corrente elétrica é a regra da mão direita, você só tem uma mão direita. O que eu quero dizer com isso? Tu só pode envolver com a mão direita um fio de cada vez. Então, se tem dois fios e duas correntes na questão, você imagina eles de forma independente. E da frente eu podia ter desenhado primeiro do fio horizontal? Podia. Eu fiz o da vertical, é uma questão de escolha minha. O que importa é, trata o fio vertical com a mão direita envolvente, encontra o lado em que é X e o lado em que é ponto. Esquece dele, olha para o fio horizontal, envolve de novo com a mão direita, encontra onde é que é X, encontra onde que é ponto. Aí olha para os dois agora em conjunto e agora vamos poder resolver a questão. Porque o que foi que ele nos pediu? Em que quadrantes o campo magnético resultante é nulo, pessoal? Cada quadrante tem dois campos magnéticos. O campo magnético preto do fio preto e o campo magnético vermelho do fio vermelho. Se tem dois campos, eu posso encontrar a resultante deles. No caso, através de uma soma vetorial. Lembrando o seguinte, olha para a figura. Me escuta, mas não tira o olho da figura. Olha para o quadrante 1. No quadrante 1, o que é que nós temos? Os dois campos aparecem como pontinho. O que é que significa isso? Que os dois campos estão saindo do papel. O mais importante, os dois campos estão apontando no mesmo sentido. Como é que você encontra a resultante de dois vetores que apontam no mesmo sentido, somando os dois? Nesse caso, em que os dois vetores apontam no mesmo sentido, não tem como a resultante dar nula. A mesma coisa acontece no quadrante 3. Vê se você concorda comigo.
os dois campos magnéticos que aparecem no quadrante 3 aparecem como um xizinho. Significa dizer que tanto o campo preto do fio preto e o campo vermelho do fio vermelho estão entrando no papel. O que importa? Os dois apontam no mesmo sentido. Pessoal, qual é a prerrogativa para que dois vetores deem resultante nula? Eles têm que ter mesma direção, sentidos opostos e valores iguais. Mesma direção já está garantido pela posição dos fios. Os valores são iguais porque ele disse na questão e nós interpretamos no enunciado. As correntes têm o mesmo sentido, ele trabalha com pontos equidistantes, blá blá blá. Agora, sentidos opostos. Então, olha para o quadrante 2, onde de fato aparece, olha aqui, o campo vermelho como um pontinho e o campo preto como um xizinho. Então, um é entrando no papel, o outro é saindo do papel. Se eu tenho dois vetores de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, quanto é a resultante aqui? 0. Então, eu posso indicar assim, ó, o campo B, é campo magnético, do quadrante 2, ele é nulo para pontos equidistantes. Então, lembrando que a gente está falando de pontos em cima da bissetriz. E ó, estica a bissetriz para o outro lado. Olha para o quadrante 4, onde mais uma vez os dois campos aparecem aí. O vermelho como X, ou seja, entrando no papel. O preto como pontinho, ou seja, saindo do papel. Dois vetores de mesma direção, sentidos opostos e valores iguais, resultante nula. Então, o campo no quadrante 4, pessoal, apenas para os pontos sobre a bissetriz, que são os equidistantes dos fios, a resultante vai dar nula. Duas observações importantes antes que você pare de olhar para a figura. Para pontos fora dessa linha de bissetriz, eu não vou ter distâncias iguais. Então, os campos teriam sentidos opostos, mas teriam valores diferentes, o que significa dizer que o campo resultante não daria nulo. E outra, há gente que vai dizer assim, ai, Delfrânio, mas eu não posso somar esse X com aquele X ali, e aí então daria o mesmo sentido? Pessoal, a ideia é trabalhar com o campo vermelho somado ao campo preto, ou seja, o campo produzido pelo fio horizontal com o campo produzido pelo fio vertical. Tudo bem? Voltando lá para o enunciado da questão, em quais quadrantes nós teríamos resultante nula? Nos quadrantes 2 e 4, o que nos deixaria com a resposta correta para essa questão, alternativa A. Confere?